noite, tudo bem? Eu tô aqui para gravar mais um estudo atrasado, né? Mas gravando esse estudo para poder fazer a continuação dele, tá bom? Hoje nós vamos fazer o estudo, né? Vai etc. E partiu, ou e saiu, como você preferir. Ele é de Gênesis 28 ao 10 até Gênesis 32, verso 2. Também nós vamos falar um pouquinho sobre o texto lá de Oséias 11 a Oséias 14 e Mateus capítulo 12, tá bom? Antes de mais nada, nós vamos começar aqui o estudo. Abra sua Bíblia também, espero que você já tenha lido esse texto para você poder compreender melhor também ali na sua casa. Em Gênesis 28:10, eu não vou ler todos os textos, mas aqui fala sobre a visão da escada que Jacó teve. Essa visão foi de anjos subindo e descendo dos céus. Tá? E aqui há uma promessa que Deus faz no verso 14, que diz: a tua descendência será como o pó da terra. Uma promessa que ele está fazendo aqui novamente, então, a Jacó. E aquele lugar, no verso 17, quando ele acordou, ele desperta do sono, né? Jacó desperta, ele diz ali no verso 17, e temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Aqui, casa de Deus é Betel, né? Bet-El, né? Casa, Bet-El, Deus. Então, por isso que foi colocado o nome de Betel, né? Traduzido para o português de Betel. Então, aqui ele faz uma coluna e faz os seus sacrifícios. Aqui no verso 20, ele diz: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, ou Betel. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Aqui faz uma promessa de aliança. Jacó, nesse momento, eu percebo nesse texto que ele ainda não tinha feito uma aliança plena com Deus. E ele estava esperando a manifestação de Deus por aquilo que ele aprendeu e estava querendo colocar em prática. Nós podemos ver por todo o texto aqui de Gênesis, até o verso 2 de Gênesis 32, que Jacó, ele estava esperando a manifestação de Deus na sua vida. E a gente percebe por toda a narrativa que Deus agiu a favor de Jacó nesse período. Então aqui no capítulo 29, Jacó se encontra com Raquel, né? Ele se apaixona por Raquel, ele chora para Raquel depois de beijar ela, e ele contou para Raquel que ele era parente de seu pai. Então ele é levado até Labão, ali eles conversam, e ele pede Raquel em casamento. E Labão promete que daria a ela se ele trabalhasse 7 anos. Ok? Então, verso 21 de Gênesis 29 diz: disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Né? Aqui a gente percebe que Labão enganou a Jacó e entregou sua filha mais velha. E para Lia foi entregue Zilpa como serva. Ao amanhecer, então, Jacó percebe que foi enganado, porque ele não percebeu à noite. E no decorrer ali, então, Labão promete que entregaria Raquel na outra semana. Depois das núpcias com Lia, então, Raquel seria a mulher também de Jacó. Em troca, ainda Labão pede: você vai receber também ela, mas daí você me trabalha mais 7 anos. Tá bom? Beleza? É isso que ele fala. Então, daí Raquel recebe como serva a Bila. Tá bom? E agora aqui, a partir do verso 31, de Gênesis 29 até Gênesis 30, no verso 26. Então aqui nós vamos ver uma genealogia de nascimento de filhos, tanto de Lia quanto de Raquel, né, os filhos que nasceram de Lia e de Raquel, quanto das servas Zilpa e Bila. Né? Todos eles foram
foram mulheres, digamos assim, coabitaram com Jacó e deram filhos, tá bom? Desculpa aí, pessoal, apareceu um negócio na minha tela aí. Bom, vamos lá. Lia teve 6 filhos e uma filha. Os filhos foram Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e a filha Diná. Né? Zilpa, serva de Lia, teve 2 filhos, Gade e Aser. Raquel, por vez, teve 2 filhos, José e posteriormente, aqui não está nesse texto, mas posteriormente a gente sabe que teve Benjamim. E Bila, serva de Raquel, teve 2 filhos, Dan e Naftali, ou Naftali. Né? E aqui você pode fazer uma pergunta, né? Poxa, mas então é permitido ter poligamia, ter várias mulheres? Não, Deus tolerou esse período, tá certo? Tolerou. A gente vai ver pelo título que eu coloquei desse estudo, a conversão do homem, né? E suas experiências com Deus. Então aqui Jacó, ele não era, naquele tempo não era ainda um homem convertido, o seu nome ainda era Jacó, Deus não tinha mudado para Israel o nome dele. E aqui Deus permite que Jacó tivesse filhos com várias mulheres. O mesmo caso aconteceu também lá com Sara quando teve Ismael, né? Mas não vem ao caso agora falar de Sara e de Abraão. E a gente vê que aqui Deus tolera, né? Isso tu tem que colocar, tem que ter em mente que Deus tolerou isso, tá bom? Não é algo que Deus se agrada. Deus não se agrada de um homem ter várias mulheres. Ele se agrada que o homem tenha a sua mulher. Né? Lá em Gênesis, no início, a gente já estudou que una-se o homem e a sua mulher e se tornem uma só carne. Não é 2, 3, 4. Foi uma costela só que saiu do homem e se fez uma mulher. E a partir dessa mulher, esta foi a mulher de Adão, Eva foi a mulher de Adão e tiveram filhos e eles foram um, tá bom? Beleza? Vamos continuando então aqui em Gênesis 30, aqui do verso 27 até o verso 36, aqui vai contar, né, de Labão que fez um pacto com Jacó. Né, ele promete que pagaria um salário X para Jacó, e Jacó ele fala, não, é assim que eu quero, as listradas, malhadas, tal, ele fala assim que ele quer o salário. E aqui a partir do verso 37, ele começa falando então que Jacó enriquece muito, fica muito rico, muito rico. E já em Gênesis 31, Jacó retorna à terra de seus pais, ou seja, Jacó ele começa a pensar, não, eu quero voltar para a terra dos meus pais, eu estou vendo que Labão já não gosta muito de mim e não está se agradando porque eu estou enriquecendo mais do que ele, então acho que está na hora de eu pegar minhas coisinhas e vamos embora. Né? Então ele vem e fala, chama Raquel e Lia, no verso 4 ele diz isso, né? E a partir do verso 5 eu quero ler para vocês, tá? Ele lhes disse, vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Veja, preste atenção que aqui Jacó fala, o Deus de meu pai, né? Não é o meu Deus, é o Deus de meu pai esteve comigo. Né? Verso 6, vós mesmos sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi, em sonhos, que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Estava pronto para ouvir a Deus. Verso 12, ele continuou, levanta agora os olhos
e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então Lia e Raquel concordam, né? E acontece no verso 19 que a Raquel, aquela qual Jacó amava mais, porque ele lutou os primeiros 7 anos para casar com a Raquel e trabalhou mais 7 anos para pagar depois por ela novamente, pagou 2 vezes, digamos assim. Ela furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Aqui tu pode fazer uma pergunta, mas peraí, ela roubou ídolos? Quer dizer, então Labão era idólatra? Ele adorava ídolos? Não. Aqui é uma referência à marcação de propriedade. Os ídolos, eles tinham uma referência naquele tempo que era para marcação de propriedade. Se referia a como se fosse hoje um contrato de compra e venda, uma escritura. Algo que mostrasse que ele é dono daquele território. Tá, ok? Não é nada de ídolo, né? Porque ele tinha idolatria. Até porque na continuação, um pouco anteriormente, a Lia e Raquel falam: poxa, agora vamos herdar o que de meu pai? Tá tudo contigo, Jacó. Tu pegou tudo. Então o que eu vou herdar dos meus pais? Então a Raquel ficou com isso na mente, com certeza roubou os ídolos eu vou fazer minha herança aqui. Mais ou menos foi isso que ela pensou. Eu acredito, né? Estou colocando o meu pensamento aqui. E para essa parte que eu quero finalizar, então ali no verso 43 de Gênesis 31, começa a aliança entre Labão e Jacó, porque Labão vai atrás de Jacó e não encontra os ídolos de Raquel, porque ela esconde, falando que ela estava naqueles dias de mulher, né? Ou seja, estava nos dias de TPM, menstruada, sangrando, então ela estava impura, né? A lei dada, ela mostra, a lei de Deus, ela mostra que a mulher ela se tornava impura quando estava nos dias, então ela não era tocada, ela era imunda e não era para ser tocada, né? Então ela esconde e não é encontrado, e Jacó e Labão fazem então aqui uma aliança, tá ok? Vamos pular agora, vamos lá para o texto em Oséias 12, verso 3 ao verso 6, que diz assim, ó, falando ainda de Jacó aqui, tá? No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor de sua idade lutou com Deus, a gente vai ver isso mais pra frente um pouquinho, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou, lembra que eu falei que ele chorou? Ele chorou. Ele pediu mercê, graça, em Betel. Achou a Deus e ali falou Deus conosco, ou Emanuel. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Vai um pouquinho para frente de Oséias 13, verso 9. A tua ruína, ó Jacó, vem de ti, e só de mim o teu socorro. A tua ruína, ó José, Maria, Paulo, Joana, Beatriz, a tua ruína vem de ti. Mas olha o que ele continua falando. E só de mim vem o teu socorro. Eu acabei de ler no verso 6 de Gênesis, de Oséias 12. Converte-te a teu Deus, guarda o amor, o juízo, e o teu Deus, e no teu Deus espera sempre. Aqui você começa a ver as menções que eu quero falar do título de A Conversão do Homem. Vamos para a Brit Hadashah aqui em Mateus capítulo 12. Hoje nós vamos fazer uma paraxá completa com toda ela, né? Com toda a leitura da Torá, da Haftará e da Brit Hadashah. Agora então, Mateus 12, a partir do verso 33, diz assim, sobre as árvores e seus frutos que Jesus está falando, tá? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Verso 34, raça de víboras,
Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Aqui eu quero colocar um pequeno parênteses. Nós estamos fazendo o estudo da Torá. Você está conhecendo a vontade, a palavra de Deus. Desde Gênesis 1, agora até Gênesis 32, você está acompanhando comigo esse estudo. E você vem aprendendo um pouquinho cada vez sobre o que a Torá quer dizer. Nós vamos fazer esse estudo por 1 ano até terminar lá em Deuteronômio. E aqui quando está falando, olha só, verso 36 e 37, eu vou repetir. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Que palavras são essas que você vai ter que dar conta no dia do juízo? Como é que você vai saber que palavras são essas que você vai falar? Uma ofensa, um palavrão? Também. Mas como é que você sabe que palavras são essas? Nós estamos estudando a Torá para você conhecer exatamente quais são as palavras que você não deve pronunciar. E as palavras que você deve ter no seu vocabulário, no seu dia a dia, no seu aprendizado diário, semanal, você tem que colocar em prática. E quando você coloca em prática aquilo que você vai aprendendo, automaticamente as tuas palavras deixam de ser frívolas. Beleza? Verso 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado. Peraí, mas não é Jesus que justifica? Não é Jesus que salva? Então por que aqui está falando que com as minhas palavras é que eu vou ser justificado? É bem simples. Quando você entende a vontade de Deus para a sua vida e coloca em prática, como eu já acabei de falar, você automaticamente fala para Deus: Deus, eu aceito a sua vontade na minha vida, faça-se a tua vontade, eu aceito a tua lei, aceito os teus mandamentos, os teus preceitos, eu não quero mais errar contra o Senhor. E aí você fala: Senhor Jesus, me perdoa por tudo que eu fiz de errado até esse momento, porque eu não conhecia o que a palavra de Deus quer me falar. Então, nesse momento, tudo que você faz é perdoado por Deus, é perdoado por Jesus, e você vive uma vida santificada, de conversão, uma vida que você se dedica a Deus, e assim as tuas palavras vão automaticamente te justificar, porque você já vai ter uma conduta cristã, uma conduta com Deus no seu dia a dia, e pelas tuas palavras serás condenado, que o verso termina falando. Então eu falo assim: as tuas palavras serão condenadas, você será condenado se você não conhecer o que a palavra de Deus quer te apresentar. Se você ficar apenas lendo a Brit Hadashah e esquecer que existe uma Torá, e esquecer que existe uma Haftarah, ou seja, que existe profetas, que existe uma lei de Deus, esquece disso e vive só o que Jesus ensina, você nem vai conseguir entender o que Jesus vai ensinar, porque Jesus se baseia totalmente em cima da lei e em cima dos profetas. E tudo que ele está falando, você tem que ter em mente aquilo que nós estamos estudando, que é a Torá, junto com a Haftarah. E aqui eu quero fazer uma alusão para finalizar esse vídeo, referente a Jacó. Jacó era um homem que não tinha experiências com Deus. Ele ouvia o Deus de seu pai, Isaac. E ele faz várias referências disso. Por temor ao Deus de meu pai, Isaac. Ele começou a criar dentro dele experiências. E ele começou a criar dentro dele esse temor, esse respeito, esse amor, esse carinho por Deus. E isso fez com que ele se voltasse a Deus, primeiramente fazendo uma promessa que se o Senhor me abençoar para mim ir nessa jornada e voltar, né, o Senhor me dando comida e me dando roupa para vestir, e eu poder voltar para a casa de meu pai e ver o meu irmão novamente, então
o Senhor será meu Deus e de tudo eu lhe darei o dízimo. Fidelidade a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, querendo colocar Deus em primeiro lugar, e Deus assim faz tudo para Jacó. E isso é um exemplo para nós. É assim que nós temos que fazer com Deus? Falar, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou te dar. Não, não é assim. Esse é um exemplo que Deus nos dá de referência, que Ele abençoa aqueles que são fiéis a Deus. Então seja fiel a Deus. Devolva, faça a sua parte com Deus. Ele vai te abençoar, simples assim. Não precisa fazer nada além do que colocar Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Seja filho de Deus. Faça parte dessa aliança que eu estou te mostrando aqui através da Torá. Faça parte desta aliança. E você pode fazer parte, porque você aceitando Jesus, você faz parte dessa aliança. E agora você precisa se converter, aceitar a vontade de Deus, que ela exerça, prevaleça dentro de ti, esteja contigo. Tá bom? Essa mensagem que eu quero deixar para vocês, teria muitos outros textos aqui para falar, tem muito texto aqui para falar de Mateus 12, né? Enfim, muita coisa daria ainda para falar, mas essa mensagem que eu quero deixar para todos desse estudo dessa semana. Quem sabe durante a semana eu faça a gravação de mais um estudo. Eu acho que essa semana não vai dar tempo, mas eu quero falar sobre esse capítulo de Mateus 12, a partir do verso 38 até o verso 42, que aqui fala sobre o sinal de Jonas, algo muito bacana, um estudo que eu tenho feito. Estou fazendo um artigo, já deu acho que umas 10 folhas mais ou menos esse artigo, sobre esse sinal de Jonas. É um textinho aqui de alguns versos, mas grande, né? E quem sabe em breve eu vou gravar esse estudo para você na íntegra, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.